5 filmes muito populares, mas por algumas razões foram banidos ao redor do mundo. O primeiro filme é Laranja Mecânica, do grande Stanley Kubrick. Entre fazer 2001, Uma Odisseia no Espaço e Barry Lyndon, Stanley Kubrick filmou Laranja Mecânica em 1971, adaptação do aclamado romance satírico e distópico de Anthony Burgess de 1962, ambientado na Grã-Bretanha de um futuro próximo. A princípio um pouco relutante em lidar com essa história, Kubrick só se sentiu um pouco mais afeiçoado ao potencial da adaptação quando sentiu uma mudança global no cinema que estava começando a se voltar mais para a juventude, principalmente desencadeado por Easy Rider, de Dennis Hopper. Foi a sua esposa, Christiane, que foi o fator-chave para a realização do projeto. Quando o roteirista Terry Southern deu a Kubrick uma cópia do romance de Burgess, ele não conseguiu encontrar tempo para ler porque estava desenvolvendo o seu filme de Napoleão Bonaparte. Então, a sua esposa leu e pediu a ele que desse uma chance o mais rápido possível. E apesar do perfeccionismo que a gente tanto conhece de Kubrick, curiosamente, Laranja Mecânica foi a sua filmagem mais rápida. Laranja Mecânica é uma visão complexa, repleta de violência, estilisticamente coreografada, carregado por uma performance surpreendente de Malcolm McDowell, então com 27 anos naquela época. Esse filme é uma janela magistralmente executada para a sociedade do futuro e do presente. A inconfundível qualidade onírica do filme decorre do uso intencional de lentes grande-angulares pelo Kubrick, destinadas à distorção das relações espaciais na tela e ao aumento da sensação de anarquia e desconexão entre os personagens, enquanto o uso de câmera lenta aumenta o valor estético de tomadas brutais, revelando o núcleo podre e destrutivo do protagonista. Laranja Mecânica foi banido no Reino Unido pelo próprio Kubrick depois que ele recebeu críticas muito negativas. E também foi banido aqui no Brasil. Inicialmente foi proibido, depois foi exibido com tarjas nas cenas em que exibia nudez. Já nos Estados Unidos, Kubrick teve que cortar cerca de 30 segundos da sua obra para receber uma classificação indicativa um pouco menos restritiva. E na Irlanda e Singapura, o longa permaneceu banido por mais de 30 anos. O próximo filme é Saló, Os 120 Dias de Sodoma. O filme foi coescrito e dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o polêmico Pier Paolo Pasolini, uma figura controversa, mas bastante erudita. Pasolini foi poeta, escritor, cineasta, agitador político e intelectual. Ho cominciato a scrivere poesia a 7 anni e mezzo e non mi sono chiesto perché lo facessi. Ho continuato a scrivere per tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza ed eccomi qui a scrivere ancora. Como uma parábola sobre a ascensão do fascismo na Itália, a beleza estética de Saló dá um brilho desarmante aos eventos que se desenrolam. 4 libertinos aristocráticos sequestram 18 jovens e os forçam a se entregarem a atos indescritíveis. Para aqueles que ainda não viram esse filme e estão se perguntando o que isso pode significar, eu posso te prometer que não para na dupla óbvia de tortura e abusos. Além de ser baseado no romance 120 Dias de Sodoma, do terrível Marquês de Sade, escrito em 1785, se baseia também no Inferno de Dante. Sendo assim, há níveis do inferno infligidos aos jovens, chamados de filhos e filhas, por toda parte, só para torná-lo ainda mais perturbador. O desespero intelectual de Pasolini se manifesta em cada imagem deste filme, ainda muito difícil de assistir depois de mais de 40 anos, em parte porque a beleza extraordinária de Saló funciona em contraponto com a crueldade do seu conteúdo. O filme estreou no Festival de Cinema de Paris 3 semanas após a morte de Pasolini. Na Itália, o filme foi inicialmente rejeitado para exibição pela censura italiana, mas recebeu aprovação em dezembro de 75. A aprovação, no entanto, foi retirada 3 semanas após o lançamento e em janeiro de 1976 ele foi formalmente banido. Saló foi proibido em vários países e continua proibido em vários países, muito por conta das suas representações sexuais, principalmente com jovens que se pensavam ter
menos de 18 anos de idade. O terceiro filme é Anticristo, do polêmico, mas ótimo, Lars von Trier. Apesar do título do filme, o personagem central não é sobrenatural, mas pessoas comuns que perdem valores também comuns. Eles carecem de todo bem e acabam encarnando todo mal. Este homem, conhecido apenas por He, ou ele, é interpretado por Willem Dafoe, como sendo uma alma bastante sombria e torturada. O filme começa com ele e sua esposa, She, ou ela, no quarto em momentos bem íntimos. Na sala ao lado, seu filho começa a engatinhar e cai para a morte. Esse evento inspira o resto do filme, que se autodenomina em 3 fases: luto, dor e desespero. Eles começam a infligir dor um ao outro de maneiras indescritivelmente muito íntimas. Lars von Trier é um diretor bastante polêmico que costuma provocar seu público. Ele também é mestre em teologia visual. Seu Anticristo é como a antítese do grande e muito emotivo A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. O Anticristo do título do filme está em toda parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo. É uma presença bastante densa que se infiltra na natureza, incluindo a natureza humana, e a infecta com futilidades, mortes e decadência. O filme enfrentou problemas inesperados na França. Inicialmente ele foi exibido, ficou por um tempo, até foi um sucesso de bilheteria, mas após 7 anos ele foi completamente proibido. Very weird film. I'll tell you how I felt about it in about 12 years. But when you actually write the script and you go, okay, well, here I'm going to cut off her clitoris and throw a baby out the window, is there much of a calculated, this is going to shock the audience and make the film more discussed and more controversial and obviously more commercially successful in the long run? First of all, I don't think it makes it more commercial. I'm very much in doubt of that. I make a film for myself, I must say, and I don't think about you when I write it or when I direct it. No. O penúltimo filme da lista é um dos meus preferidos, O Massacre da Serra Elétrica. Do ponto de vista estético e narrativo, é um dos filmes de gênero mais imitados do último meio século. Certamente o terror elementar de ser preso, torturado e consumido é uma forragem terrível o suficiente para basear um filme. Mas a obra-prima de Tobe Hooper, de 1974, usa isso apenas como a base para um tratado de várias camadas sobre a cisma cultural pós-Watergate e pós-Vietnã que a América estava então passando. Depois de concluído e lançado, o filme foi um sucesso de crítica e bilheteria e, surpreendentemente, um sucesso financeiro enorme. A maior parte dos elogios foi concedida à maneira como a trilha sonora de vanguarda e a cinematografia queimada pelo sol contribuíram para um ambiente incrivelmente sujo. Ao ser exibido nacionalmente nos Estados Unidos, 3 dias depois, foi anunciado como estratégia de publicidade que o filme era baseado em uma história real, o que ajudou a atrair um grande público, principalmente formado por adolescentes. O filme foi banido por vários países e muitos cinemas deixaram de exibi-lo em resposta às reclamações sobre a violência nele contida. Contudo, no decorrer dos anos, o filme foi conquistando comentários mais positivos dos críticos cinematográficos e também do grande público, e hoje é conhecido como um clássico cult e um dos filmes mais influentes do século XX. O Massacre da Serra Elétrica é um clássico por muitas razões. Uma delas é a premissa básica de ficar preso no meio do nada com alguém que é mais do que habilidoso com uma serra elétrica. Esse filme, com certeza, resiste ao teste do tempo. O último filme bem conhecido e de um dos melhores diretores dos nossos tempos é o drama religioso e bem polêmico, A Última Tentação de Cristo. O filme é uma exploração poderosa e profundamente comovente do existencialismo espiritual de uma das maiores referências que temos, Jesus. Neste longa, Martin nos apresenta Jesus de Nazaré, maravilhosamente interpretado por Willem Dafoe, não como uma criatura divina, mas como um ser humano com dúvidas, medos e falhas. Ele luta constantemente com o que o seu lugar na Terra deveria ser. Ele deveria agir como filho de Deus, trazendo grandeza, liberdade aos judeus, ou ele deveria viver como um homem entre a humanidade, estabelecendo uma família com Maria Madalena.
Não é surpresa que o filme atraiu considerável controvérsia quando foi lançado pela primeira vez em agosto de 88. Adaptado por Paul Schrader do igualmente controverso romance de 55 do escritor grego Nikos Kazantzakis, com o mesmo nome, muitos cristãos condenaram o filme por sua representação controversa de Cristo. Ocorreram tumultos que interromperam suas exibições na Europa, já que a Blockbuster mais tarde se recusou a estocar cópias em VHS do filme e até o próprio Scorsese teve que contratar guarda-costas por um tempo. A indignação foi universal, tanto que o filme ainda é proibido em vários países até hoje. O que faz A Última Tentação de Cristo se destacar de outros filmes semelhantes é que não tem medo de passar pela história bíblica de Jesus e, como resultado, tirar um conto complicado do existencialismo. Lembrando que eu já falei sobre esse filme aqui no canal, onde analisei um dos temas mais recorrentes, o heroísmo. E aí, você gosta de algum desses filmes polêmicos? Deixa aqui nos comentários para eu saber e até o próximo vídeo.